Olá! Nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de razões trigonométricas. Nessa atividade, a gente vai utilizar bastante as razões trigonométricas que a gente viu na sala de aula, que é o seno, o cosseno e a tangente. Relembrando, o seno de um ângulo do triângulo retângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E a gente também vai utilizar o teorema de Pitágoras algumas vezes em alguns problemas. Primeira questão. Com base na figura, determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A, então, o seno e o cosseno desse ângulo aqui, e depois na letra B, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo C, que é deste ângulo aqui. Bom, a gente sabe que para utilizar as razões trigonométricas, a gente precisa, no caso do seno e do cosseno, também da medida da hipotenusa. Não foi dado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa. E aí a gente tem aqui, ó, que a medida AC ao quadrado, que é, essa medida aqui, ela é igual à medida AB ao quadrado, que é 8, mais a medida BC ao quadrado, que é 15. Então, vai ser 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é 64 mais 225, que é igual a 289. E aí tira a raiz quadrada disso e a gente descobre que a medida AC é 17. Então, para a letra A, para calcular o seno, o que a gente precisa? Do cateto oposto e da hipotenusa. Se eu estou utilizando o ângulo A como referência, o cateto oposto é 15 e a hipotenusa é 17. Então, o seno de A é 15 sobre 17. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo A é o cateto de 8 centímetros e a hipotenusa é 17. Então, o cosseno é 8 sobre 17. A tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é 15 e o cateto adjacente é 8. Por isso, a tangente de A é 15 sobre 8. Para a questão B, mesma coisa, só que agora com referência ao ângulo C. Primeiro é o seno de C. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é oposto ao ângulo C é o cateto de 8 centímetros. Então, 8 sobre 17. O cosseno é o cateto adjacente, que é 15, dividido pela hipotenusa, que é 17. Então, está aqui, cosseno de C igual a 15 sobre 17. E, por último, a tangente é o cateto oposto, 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Então, tangente de C é 8 sobre 15. Questão 2. Observe a figura seguinte. Então, a gente tem um triângulo OPQ, um triângulo OP'Q'. A gente sabe que a distância de O até P é 6, de Q até P é 4 e de Q' até P' é 6. Aí ele pede para a gente determinar a tangente desse ângulo θ. Ó, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a gente olhar só para o triângulo OPQ, o cateto oposto é 4 e o cateto adjacente é 6. Então, tá aqui, ó, triângulo QOP, ou OQP, tanto faz, é igual a tangente de θ é igual a 4 sextos, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E 4 sextos simplificados dá 2 terços. Letra B, a distância de O até P'. Então, daqui até aqui. Da tangente de θ, mais uma vez, agora utilizando o triângulo Q', O, P'. Esse triângulo aqui grandão. O cateto oposto é 6 e o cateto adjacente, OP', é semelhante, né? Ele é proporcional à distância de O até P. Então, o que a gente observa? Que do triângulo
OQ', esse cateto é 4, e do triângulo OQ', esse cateto é 6. A tangente, ela é sempre a mesma, tá? Não vai mudar nada. Então, se a gente tinha que a tangente era 2/3, por causa desse lado que media 4, desse lado que media 6, a proporção vai ter que se manter com esse lado que mede 6 e esse lado aqui que mede a pelinha que a gente quer calcular. Então, 2/3, que está aqui, tem que ser igual a 6 sobre O pelinha. Aqui a gente multiplica cruzado e a gente vai ganhar que O pelinha é 9, né? Que vai ficar 3 vezes 6, que é 18, dividido por 2, que é 9. Questão 3. Em cada caso, determine o seno do ângulo agudo assinalado. Então, aqui é para a gente calcular sempre apenas o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente observa... aqui. O ângulo assinalado é esse aqui. Eu quero calcular o seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a este ângulo é 2. E a hipotenusa nesse triângulo retângulo é 7. Então, eu tenho aqui, ó, que o seno de C é 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 7. Letra B. O ângulo assinalado está aqui. O cateto oposto dele é 11, e a hipotenusa não tem. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular essa hipotenusa, né? A hipotenusa é a raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121, 60 ao quadrado é 3.600, e isso dá 3.721. Tira a raiz quadrada de 3.721, que é 61. Então, esse lado aqui, essa hipotenusa, é 61. Então, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, 11, dividido pela hipotenusa, que é 61. Letra C. O ângulo é esse aqui. Cateto oposto é 5 e a hipotenusa também não tem. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa. A hipotenusa é 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso dá 25 mais 16, que é 41. Tira a raiz quadrada de 41, que não é um valor inteiro. A gente observar aqui na calculadora, ó. Raiz quadrada de 41 não é um valor inteiro. Então, deixa a raiz quadrada de 41 para facilitar a vida, tá? Então, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 5, dividido pela hipotenusa, que deu raiz quadrada de 41. Racionaliza, como a gente viu na sala de aula, para tirar a raiz do denominador. E a resposta final vai ser 5 raiz de 41 sobre 41. Questão 4. Cada item traz as medidas dos lados de um triângulo retângulo, em que A representa a medida da hipotenusa, B e C são as medidas dos catetos. Então, tenha em mente isso aqui. A representa a hipotenusa e B e C representam os catetos. Determine o cosseno de cada um dos ângulos agudos B e C opostos, respectivamente, a ABC. Então, ele quer que a gente calcule o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí ele dá as medidas na questão A e dá as medidas na questão B. Não tem o desenho, né? Então, a gente sabe que, nesses casos, a melhor coisa de início é fazer o desenho. Então, olha aqui as medidas que foram dadas na questão A. B é 3 e C é 4. Então, ele deu as medidas de dois catetos. Tá aqui, ó, cateto 4, cateto 3. Tanto faz se você inverter, tá? Como ele quer o cosseno a gente depende da hipotenusa. Não tem hipotenusa aqui. Então, a gente tem que utilizar o teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso é 16 mais 25. Desculpa, isso é 16 mais 9, que dá 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a hipotenusa aqui é 5. Então, o cosseno do ângulo B e o cosseno do ângulo C, quem são? Ó, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Começando pelo ângulo B, o cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5, que a gente calculou. Então, o cosseno é 4/5. Do ângulo C, o cateto adjacente é 3 e a hipotenusa é 5. Então, é 3/5. Letra B. O A é 12 e o B é 7. Então, aqui, ó, o A é sempre medida da hipotenusa, ele deu 12.
e o B 7, então a gente não tem um cateto aqui. E a gente vai precisar da informação desse cateto. Então a gente utiliza, mais uma vez, o teorema de Pitágoras. 12 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao cateto, que a gente não sabe, ao quadrado, mais 7 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, menos 7 ao quadrado, que é 49, dá 95, e ficamos que esse cateto C mede raiz quadrada de 95. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, do ângulo B, cateto adjacente, é esse C que a gente calculou, que é raiz quadrada de 95, dividido pela hipotenusa, que é 12. O cosseno de C, cateto adjacente, que é 7, dividido pela hipotenusa, que é 12. Então, está aqui 7/12. Questão 5. Um observador avista o topo de um obelisco de 120 metros de altura sob um ângulo de 27 graus. Se você não sabe o que é obelisco, eu recomendo pesquisar na internet. São aqueles totens gigantescos, parecem tipo prismas. Geralmente são utilizados em praças, monumentos, coisas assim. Então, esse observador avista o topo de um obelisco que tem 120 metros de altura sob um ângulo de 27 graus. Considere desprezível a altura do observador. Então, a gente não precisa considerar o observador como a gente viu no exercício na sala de aula. Letra A. A que distância o observador se encontra da base do obelisco? Aí ele deu os valores do seno, do cosseno e da tangente para a gente substituir. Letra B. Aproximando-se 100 metros do obelisco, em linha reta, o observador passa a mirá-lo sobre um ângulo alfa. Determine alfa. Então, vamos construir as figuras que representam esse problema. Então, aqui está a representação da altura do obelisco e aqui os 27 graus do ângulo que o observador tem até o topo do obelisco. Então, a gente tem 27 graus, 120 metros é o cateto oposto de 27 graus, e na letra A a gente tem que calcular a distância da pessoa que está aqui até a base do obelisco. Então, essa distância foi chamada de D. Nesse caso, como é o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente vai utilizar a tangente. A tangente vai resolver esse problema para nós. A tangente de 27 graus é o cateto oposto, que é 120 dividido por D, que é o cateto adjacente. Tangente de 27 graus foi dado aqui para a gente, o valor dela é 0,5. Então, eu troco a tangente de 27 graus por 0,5. Cruzo aqui e descubro que o D é 240 metros. Né? Na prática, vai ficar o 120 dividido por 0,5. Questão B. Aproximando-se 100 metros do obelisco, então a pessoa estava aqui e ela caminhou 100 metros. Agora, ela tem um ângulo alfa de observação que corresponde à altura do topo do obelisco. Então, essa distância toda a gente já descobriu que era 240, né? Que a gente calculou antes. Então, se a pessoa andou 100, ela ficou 140 metros de distância do obelisco. Se a gente utilizar a tangente de novo, agora para esse triângulo aqui que está mais acinzentado, o que a gente tem? Que a tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto, 120 metros, dividido pelo cateto adjacente, que é 140 metros. 120 dividido por 140 é aproximadamente 0,857. Aí, se a gente olhar lá na tabela das razões trigonométricas e procurar qual é o ângulo que tem a tangente 0,857, a gente vai ver que o ângulo mais próximo é 41 graus. Ó, na tabela trigonométrica, seno, cosseno, tangente, a gente quer a medida da tangente mais perto de 0,857. Vou olhando aqui a tangente e vejo que a mais perto de 0,857 está aqui, ó, 0,86. 0,86 é a tangente do ângulo de 41 graus. Questão 6. Um barco atravessa um rio de 97 metros de largura em um trecho em que as margens são paralelas. Devido à correnteza, segue uma direção que forma um ângulo de 76 graus com a margem de partida. Qual é a distância percorrida pelo barco?
Então, vamos fazer uma construção que representa esse problema. Então, aqui nós temos as margens paralelas, o rio está aqui no meio, a largura entre esses rios é de 97 metros, o barquinho atravessou esse rio começando desse ponto, mas conforme foi passando a correnteza da água, ele foi inclinando ele e ele não conseguiu fazer a travessia seguindo uma reta perpendicular, ele foi assim meio tortinho. Formou então um ângulo de 76 graus e a gente quer descobrir qual é essa distância que o barco percorreu, obviamente maior que 97 graus, né? Não dá para usar o teorema de Pitágoras aqui, porque a gente não tem essa distância, né? Senão a gente poderia usar o Pitágoras, mas não dá. Então, o que nós temos? O ângulo de 76 graus, 97, que é o cateto oposto, e a gente quer calcular a hipotenusa, que é x. Então, a gente precisa do seno, né? O seno que envolve o cateto oposto e a hipotenusa. O seno de 76 graus é igual ao cateto oposto, que é 97, dividido pela hipotenusa, que é x. O seno de 76 graus, pegando na tabela trigonométrica, é 0,97030. Ou você também pode fazer na calculadora do seu celular. Seno de 76 graus. Tá aqui, ó. 0,97029. Pode usar só um algarismo depois da vírgula que já tá bom, tá? Então, aqui o x vem para cá, o 0,97030 vai dividir, vai ficar 97 dividido por isso aqui, que dá aproximadamente 100 metros. Então, o barquinho percorreu mais ou menos 100 metros para fazer a travessia do rio. Antes de resolver a questão 7 e a questão 8, a gente tem que ficar atento a essa informação aqui do parágrafo, que está indicando para a gente uma norma técnica. As normas de acessibilidade de determinada cidade estabelecem que a declividade, ou seja, a razão entre o deslocamento vertical e o horizontal máxima aceitável para uma rampa é de 8,33%. Então, está falando da tangente, né? Porque a razão é a divisão entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. Então, está falando da tangente. A tangente tem que ser 8,33%. 8,33% é a mesma coisa que 1 dividido por 12. Viu? 8,33%. Alguém multiplicar por 100, né? Para ver, é a porcentagem, tá? Então, ao invés de a gente utilizar a medida 8,33%, a gente vai lembrar do 1/12, que é a mesma coisa. Vamos à questão 7, então. Um arquiteto desenvolveu um projeto de uma rampa para vencer um desnível de 3,2 metros. Então, o desnível aqui é 3,2 metros. Para respeitar a norma acima, essa aqui do 8,33%, qual deverá ser o comprimento horizontal mínimo dessa rampa? Então, aqui, o comprimento horizontal mínimo. Não é o comprimento da rampa inclinado. A gente quer saber a partir de quando que a rampa vai ter que começar para garantir essa taxa de inclinação de 8,33%. Isso é muito importante, principalmente para quem é cadeirante, tá? Porque às vezes se a rampa ela ficar inclinada demais, a pessoa não consegue subir sozinha. Então ela tem que ter um limite de inclinação para que a pessoa cadeirante consiga subir sem muita dificuldade. Vamos fazer então um desenho dessa situação, tá aqui. É a rampa. A altura do declive é 3,2 metros e a gente quer saber a que distância então essa rampa tem que começar. Então a gente vai usar a tangente, né? A tangente do ângulo alfa é 3,2, que é o cateto oposto, dividido por x. Essa divisão, essa inclinação é tem que dar 8,33%, que é a mesma coisa que isso aqui, que a gente vai utilizar a fração 1/12 para facilitar o cálculo. Por que facilita o cálculo? Porque escrevendo dessa forma é só multiplicar cruzado. Daí a gente vê que 1x é igual a 3,2 dividido por 12. 3,2 dividido por 12 é 38,4 metros. Então essa distância aqui tem que ter 38,4 metros para que a rampa fique com uma inclinação suave para garantir a acessibilidade das pessoas. Questão 8.
Observando o esboço do projeto da rampa abaixo, determine o valor aproximado do desnível entre os dois pisos, o valor da tangente de alfa e indique se a rampa é ou não acessível de acordo com aquela norma, tá aqui, do 8,33%. Então, o desnível é isso aqui, né? O desnível, então, lá na cara que a gente vai precisar utilizar o teorema de Pitágoras, porque o desnível é o cateto. Então, a gente vai colocar, ó, que, vou botar aqui para lembrar, 16 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 15 ao quadrado mais o desnível ao quadrado. Faz os cálculos, tira a raiz, vê que o desnível é aproximadamente 5,57 metros. Aqui, tá? O valor da tangente de alfa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto a gente calculou, 5,57 dividido pela tangente, que é 15. 5,57 dividido por 15 dá mais ou menos 0,37, né? E o valor aceitável é 0,0833. Então, está bem acima do valor aceitável. Isso significa que essa rampa ela é bem inclinada, não respeita as condições de acessibilidade da lei dessa cidade. Esse engenheiro fez besteira. Questão 9. Uma escada de pedreiro de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede. Se o pé da escada dista 4 metros desta parede, determine a medida do ângulo que a escada forma com a parede. B. A altura que o ponto mais alto da escada atinge em relação ao solo. Considere raiz quadrada de 5 como aproximadamente 2,24. Vamos fazer o desenho então da situação. Temos a parede e aqui está a escada do pedreiro inclinada, apoiada nessa parede. A gente sabe que a escada do pedreiro tem 6 metros de comprimento, tá aqui. E que ela dista da parede 4 metros. Aí ele pede para a gente determinar o ângulo que a escada forma com a parede. Então, ele quer que a gente calcule o ângulo alfa. Com relação ao ângulo alfa, quais medidas nós temos? O cateto oposto, que é 4, e a escada, que é 6. Então, e a hipotenusa, que é 6. Cateto oposto e hipotenusa é seno, né? Então, o seno do ângulo alfa é 4, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 6. 4 dividido por 6, a gente pode simplificar, que é 2 terços. 2 terços é mais ou menos 0,6. E se você for olhar lá na tabela trigonométrica, vai ver que o seno, que é 0,6, mais tem o ângulo mais próximo, é o seno de 42 graus. Então, o ângulo alfa é 42 graus. Letra B. A altura que o ponto mais alto da escada atinge em relação ao solo. Então, quer saber essa altura aqui chamada de H. Aí, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Porque a gente tem a hipotenusa, que é 6, o A é 6. Temos um cateto, que é 4, o B é 4. E queremos calcular a altura H, que representa o outro cateto, que é H, né? Vamos deixar H mesmo. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais H ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16, 36 menos 16 dá 20. Tira a raiz quadrada de 20, simplifica a raiz, você chega que dá aproximadamente 2 raiz quadrada de 5. E aí, por isso que ele deu essa medida aqui, ó, para trocar a raiz quadrada de 5 por 2,24. Então, vai ficar 2 vezes 2,24, que é 4,48. Ou se você for direto na calculadora, vai tirar lá a raiz quadrada de 20, ó, dá 4,47, que arredondando fica 4,48. Ou se fizer 2 vezes a raiz quadrada de 5, a mesma coisa. Ou fazer 2 vezes 2,24, o mesmo valor aproximado. 3 formas diferentes de fazer o mesmo cálculo. Essa foi a última questão. Bons estudos para você. Nos encontramos no próximo encontro presencial. Até mais. Tchau.